Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42. E essa semana vamos falar sobre São Jorge. Antes de rodar a vinheta, não se esquece, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha se você curtiu. Quer dizer, você ainda não viu o vídeo, né? Mas se você gostou de outro vídeo, você vai gostar desse também. Não se esquece de ativar aquele sininho para receber as notificações. A gente tá aqui toda terça às 19 horas, mas aí a gente te lembra e aí você não precisa ficar se preocupando com os vídeos novos. Solta a vinheta. Bom, é esse quadrinho escrito e desenhado pelo Danilo Beirute. Não sei se fala assim, mas você vai ver aí como é que se escreve. Deve estar dando pra enxergar. Que é um artista brasileiro que escreveu, entre outras obras, ele já escreveu pra Marvel também, desenhou e tudo. Ele escreveu também Astronauta, essa trilogia do... Vou só mostrar aqui rapidinho. Essa HQ da coleção gráfica MSP, que eu nunca falei aqui no canal. Podia até falar, né? Ela é bem legal. Esse aqui eu acho que é o primeiro, eu tenho os três, então tipo, eu peguei um pra colocar aqui só pra mostrar pra vocês. É muito bacana. Eu não sei se eu tô também procurando, né? Mas você até vê uma certa semelhança no traço, assim. Você consegue reconhecer um no outro. É um traço bem sério, bem adulto, né? A história do Astronauta é mais levinha, essa do São Jorge é um pouco mais pesada, digamos assim. Eu sempre dou uma olhada, né? Não tem aqui essa... Caramba, faltou a palavra agora. Proibido pra crianças, mas é tipo... classificação etária, sei lá. Esse quadrinho não tem classificação etária. Ele pode ser lido, teoricamente, por todo mundo, mas tem umas cenas de violência. E por que eu tô segurando os dois, né? Primeira vez que eu tô falando de dois volumes ao invés de um só. Porque se você reparar, ela é bem fininha e ela realmente precisa ser lida as duas partes, né? Não tem conclusão o primeiro. Fica até num cliffhanger, assim, num... Ah, esses termos em inglês que a gente usa aqui, né, gente? Eu não sei como é que traduz cliffhanger. Fica tipo num momento de tensão que te dá vontade de ler o próximo. Você tem que realmente ler como um todo. Ele é baratinho, eu acho que eu paguei tipo 20 pratas ou 30 nos dois, então vale a pena comprar os dois. Esse quadrinho foi publicado em 2014, é da Panini, né? Provavelmente vocês devem ter visto aqui no cantinho. E ele se passa em 297, aí eles falam AD, não é exatamente depois de Cristo, mas depois eles entram na nomenclatura de depois de Cristo mesmo, quando eles entram na parte dos romanos, mas eles se passam em 297 e o prólogo mostra uma família de camponeses sendo atacada e morta por uma criatura. Aparece um monstro, né, logo no início do quadrinho, e o primeiro capítulo corta por um exército romano, tem um textozinho que dá um panorama histórico bem de levinho. Eu não cheguei a conferir o que é lenda, o que é real nesse quadrinho, porque eu prefiro assumir ele todo como verdade. Agora na minha cabeça isso aqui é a história. É claro que tem um pouquinho de lenda aqui, né? Mesmo que você não tenha nenhuma fé nesse sentido, você provavelmente conhece a história de São Jorge do Dragão. A imagem dele no cavalo com a lança é muito marcante aqui na nossa cultura, né? E esse quadrinho ele tenta dar uma repaginada de modo a deixar a história um pouquinho mais pé no chão. Toda a parte mística do quadrinho você pode entender como uma coisa mística de verdade ou pode entender como uma alucinação ou uma fé de uma pessoa que, né, se manifesta de uma maneira um pouco mais forte. Enfim, o quadrinho ele começa com uma guerra civil entre romanos, na verdade, porque nesse momento está rolando uma tetrarquia em Roma, que são 4 imperadores governando juntos, né? Tem 2 regiões com 2 co-imperadores em cada uma, por isso esse nome de tetra. Só que o regente do Egito, eles têm um romano governando o Egito, e ele se declara imperador da região lá, acho que em Alexandria. Ele tem um apoio popular e Roma tá cobrando muito imposto, então ele veste o manto púrpura dos imperadores e se autodeclara. Então já começa o primeiro capítulo em si, né, quando já aparece o Jorge, um exército romano de um dos imperadores, que é o Diocletianus. Tem o nome dos 4 no quadrinho, mas são nomes complexos, eu não vou falar aqui porque não é tão importante. O Diocletianus, que é um dos imperadores, ele tá indo com o exército atacar esse usurpador, e o Jorge, ele é um tribuno nesse exército, que é um cargo de oficial. Eu imagino que seria como um tenente hoje em dia, mas assim, se alguém quiser ser mais específico do que isso nos comentários e me explicar um pouquinho melhor, eu agradeço também. Mas assim, é só pra dizer que ele não é um soldado raso, mas ele também não é um do alto escalão do exército. Ele ainda entra em combate e tudo. E ele é muito bom no combate. Ele sobrevive lá tá rolando... o combate tá muito equilibrado e o Jorge, ele toma pra si a responsabilidade e lidera alguns homens e consegue virar o resultado da batalha. E após essa batalha, quando eles esmagam essa rebelião, o imperador tá na barraca dos maiores oficiais, né, dos generais e tudo, e estão falando muito bem do Jorge. E
aí até comentam que, ele é cristão e tudo, porque nessa época os romanos ainda tinham a fé deles politeísta, tem até um templo de Júpiter na história e tudo, já vou chegar nele. E eles comentam sobre o Jorge ser cristão e tudo, e tem um general que tá preocupado, porque esse general, ele quer ser o próximo imperador, porque o imperador já tá um pouco velho, e ele tá preocupado que o Jorge vai cair nas graças do imperador e vá passar na frente dele, ter mais glória, ser mais querido pelo povo, que seja, e começa a tramar pra dar um sumiço no Jorge, fazer alguma coisa pra que ele não chegue muito longe nessa carreira militar dele. E a oportunidade ela se apresenta quando o imperador, que tem um preconceito com cristãos, ele tá preocupado porque o cristianismo tá se espalhando ali no Império Romano, né? Tá inclusive até na capital e tudo. E o general, que é o Galérius, ele fala pro imperador, olha, você trata muito bem o Jorge, então o povo pode achar que você aceita o cristianismo como uma opção e tudo, essa relação de vocês não é legal. Só que o pai do Jorge, ele serviu ao imperador também, e ele era um homem muito leal e tudo. Não diz que chega a ser um amigo, porque tem essa discrepância, né, o imperador ele tá acima de todo mundo, mas o pai do Jorge, ele serviu lealmente a esse mesmo imperador, então ele gosta do Jorge, mas ele fala assim, não, tá, bota ele num canto, deixa ele num lugar sem muita importância, mas não faz nada de errado com ele, porque eu gostava do pai dele e eu prometi ao pai dele que eu cuidaria dele, uma coisa assim. Só que aí o Galérius promete que vai colocar ele num lugar ermo, né, sem muita importância, só que ele manda o Jorge pro vilarejo onde tem a criatura do prólogo, pra que de repente ele seja morto pela criatura, alguma coisa assim, porque no início do quadrinho, entre a guerra e mostrando essa politicagem, mostra que eles mandam um destacamento inteiro de soldados pra enfrentar a criatura e todos eles são mortos, tipo uns 10 homens. Então ele tem a esperança de que o Jorge seja morto pela criatura também. E aí no final do quadrinho, o clímax do primeiro quadrinho é o Jorge finalmente encontrando a criatura nesse vilarejo, o templo de Júpiter sendo incendiado e o imperador culpando os cristãos pelo incêndio. No quadrinho não é explícito isso, mas você pode entender que até o Galérius que armou isso pra incitar o ódio do imperador contra os cristãos, e o quadrinho acaba assim, então você vê que realmente a história tá na metade. No segundo, eu vou tentar falar do segundo sem estragar a história do primeiro. O segundo ele já começa com o imperador proibindo o cristianismo em Roma, como retaliação ao incêndio no templo, né? Então o cristianismo se torna totalmente proibido e mostra o embate do Jorge com a criatura. Como eu falei, ele tenta dar uma pegada um pouquinho mais realista. Se você presta atenção nos desenhos, o traço dele é muito bonito mesmo. Ele é todo em preto e branco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí, eu vou mostrar do primeiro porque o segundo tem muito spoiler. Se você prestar atenção aqui, ó, o traço dele é bem bonito. Ele não é colorido, né? Ele é super simples visualmente, mas ao mesmo tempo ele é complexo no traço. Se você prestar atenção, você já entende o que é a criatura desde o início, mas no final do primeiro quadrinho, assim, ela se revela finalmente. E, obviamente, o Jorge derrota a criatura. Isso não é spoiler, porque independente de você acreditar nessa história ou achar que é uma lenda, todo mundo conhece a história de São Jorge, né? Ele enfrenta o dragão, porque como a criatura tá matando muitas pessoas inocentes, e aí o boca a boca alimentado pelo medo, né, e pela crendice da população, acaba aumentando um pouco a história, e eles começam realmente a falar que a criatura era um dragão, porque ela até causou alguns incêndios, e o rastro de destruição dela é terrível e tudo. O Jorge, obviamente, ele derrota a criatura, ele até salva uma garota que ela ia ser oferecida de sacrifício pelo vilarejo pra ver se aplacava a fera e tudo. Quando ele volta pro vilarejo, né, porque ele tava enfrentando a criatura, assim, numa parte mais isolada meio que no mato, assim, né, numa parte mais de floresta. Ele volta pra vila e tem uns soldados lá pra levar ele preso porque o cristianismo foi proibido. E aí ele tem a opção de renunciar à crença dele. E aí como ele faria isso, né? Isso é até explicado no início do segundo quadrinho. Eles levariam ele a um templo dos deuses antigos romanos e ele faria um sacrifício animal aos deuses e tudo e renegaria a fé dele. Mas ele se recusa a fazer isso e se entrega, mas ele não resiste. Ele se entrega ao imperador, aos homens que estão ali do imperador no caso, e fala assim, não, eu prefiro ser julgado, eu não vou abrir mão da minha fé. O Galérius, que é aquele general que queria sumir com ele, até oferece um suborno a ele, fala assim, cara, vou te dar um salário bom e te coloco num lugar afastado e você exerce a sua crença lá cristã sem o imperador saber, você pode continuar tendo a sua crença, né, num lugar mais ermo e escondido e tudo, mas o Jorge se recusa a fingir que é um pagão. Acho que eles não usam esse termo no quadrinho, mas eu acho que é o termo correto. Eu não sei, se eu estiver muito fora também, comenta aí, pode me corrigir, não tem problema não, porque eu não entendo essas coisas. Então ele é preso e como eu falei, né, tentam subornar ele, mas ele não se dobra. Ele acaba sendo até torturado, como eles avisaram que iam fazer, isso não é só com ele, eles avisam no início do segundo quadrinho que qualquer pessoa que se recusasse a fazer isso ia ser torturada até desistir da sua fé. Quando ele salva a menina, ele dá um saco de moedas pra ela e dá o crucifixo dele, ele tem um crucifixo no peito, dá o crucifixo a ela. E quando ele tá na prisão, ele já tá todo machucado, tá passando fome e tudo, ele começa a ter algumas alucinações com a criatura, e aí você pode
entender... Peraí, eu me expressei mal. Ele começa a ver a criatura e você pode entender que são alucinações, porque ele tá com fome, tá com dor e tá sofrendo. Ou você pode entender que é realmente uma coisa mística. Fica levemente subentendido que é como se ele tivesse sido tentado pelo diabo, sabe? Igual tem a história da tentação de Cristo. Olha, renuncia a sua fé, eu vou te dar riqueza, eu vou te... Tem uma parte que é uma cena meio tensa, mas eu não consegui não fazer associação com Pica-Pau, porque o cara fala assim, você vai ter mulheres e comida, e eu já pensei, tipo, iates e comida e essas coisas assim. Eu lembrei do Pica-Pau nessa cena, mas assim, é uma cena tensa. Ele tá sendo tentado, se você quer interpretar o quadrinho dessa maneira. Mesmo assim, ele não cede. E aí o imperador, Diocletianus, é isso? Eu acho que é. Eu falei com mais convicção no início do vídeo, então se você quer saber o nome dele, volta lá. Mas eu acho que é isso mesmo. O Diocletianus e o Galerius, os dois têm um problema nas mãos, porque o Diocletianus, ele quer apagar a chama do cristianismo no Império Romano. Só que com a lenda do Jorge, como ele matou o dragão e salvou a princesa, porque, como eu falei, a história vai sempre sendo aumentada, ele começa a inflamar nas pessoas um sentimento cristão. Eles começam a ficar impressionados de como ele consegue resistir à tortura, à fome e a essas privações, e eles começam a entender que de repente a fé dele é realmente uma coisa poderosa e verdadeira. Então ele acaba convertendo pessoas só de estar resistindo. E aí o imperador fica assim, tá, e agora? Tipo, eu vou condenar ele, eu vou libertá-lo, se eu libertá-lo eu vou estar cedendo, eu vou estar permitindo o cristianismo, mas se eu matá-lo ele vira um mártir. E ao mesmo tempo o Galerius também tá preocupado porque ele armou contra o Jorge achando que o Jorge ia ser morto ou desaparecer, e agora ele tá cada vez mais proeminente, né, entre as pessoas comuns, e as pessoas vão conhecendo a história dele e começam a sentir que o Império Romano é injusto, né, por ter prendido um herói e tudo. E aí se dá o conflito da segunda parte do quadrinho, né? Cada quadrinho tem umas 80 páginas, como eu falei, ele é bem fininho, tanto que eu até quis falar dos dois, porque você realmente pode pensar como uma obra só. Eu tentei não dar tanto spoiler, mas ao mesmo tempo é uma história muito conhecida. Como eu falei, eu não sei exatamente o que é fundo histórico e o que ele mudou em termos de romance, né, em termos dramáticos. Eu já vou tomar essa história como verdade agora. Tá muito recomendado. Eu vou falar do Astronauta aqui também. De repente eu até falo dos três ao mesmo tempo. Vamos aumentar aí o ritmo do canal. Vou falar a trilogia toda de uma vez. Mas por enquanto, o Danilo Beirute tá aprovadíssimo. Gostei muito. A gente se vê semana que vem. Me ajuda aí, gente. Quando, tipo, não pode criança ler.